CEC semana passada, o pastor se acidentou. Deixa eu explicar um pouquinho do milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive. E se vive, tá para contar o testemunho. E toda vez que você passar e viver qualquer situação, adversidade na sua vida, saiba que você é um testemunho vivo. Que o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, nunca abandona os seus na hora da luta. Eu fui tomar, na realidade, lavar os pés, levei a quiboa para o banheiro. Irmão, eu tomei uma queda que até hoje eu estou pensando em tomei a queda dentro do banheiro, irmão. E foi algo tão sobrenatural que eu sabia que eu estava flutuando, parecendo... E eu trazia a lembrança a mim, quando o carro virou na BR, que o pneu furou e ficou de cabeça para baixo. Naquele momento eu via o carro de cabeça para baixo, tudo em câmera lenta, irmão. E eu gritei, Jesus botou o carro no lugar. Para quem não sabe desse testemunho meu, rapaz, se eu for contar tanta coisa da minha vida. E quando chega o rapaz para rebocar o carro, lá na via, esqueci o nome agora, na BR. E o cara queria saber como foi que o carro entrou ali. O carro que estoura o pneu, perde a direção. E como é que o carro fez essa zigue-zague todo e para na beira de um rio? Ele disse que era para bater num poste, era para bater num paredão de concreto e você não está nem vivo. Mas isso aqui é incrível. Aí tirou o carro. E a mesma coisa eu vi, irmão, em câmera lenta. Eu estava dentro do banheiro. E aí eu olhei para meu pé, eu ia comprar uma calça nova para ceia. Porque se soltar minha calça, ela vai sozinha e volta. Querido, quando eu molhei meus pés de quiboa, que ia botar quiboa num lugar dentro do banheiro, meus dois pés voaram assim, irmão. Eu subi. Quando eu subi, eu caí de costas assim, ó. Bah! Esse bar, irmão, que a perna não tinha mais perna, viu, irmão? Queria pegar na perna, a perna não respondia. Lucas veio o baque, veio meu pai, eu digo, calma aí, virei, levantei. E levantava e não ficava em pé. Aí eu chamei Silvana também, Silvana veio, e quando veio, disse, vamos orar aqui agora. Aí quando acabou a oração, imagine a mulher vendo o seu marido sem as pernas, a oração da pastora, Deus levantou na hora. Oxi. Eu fiquei em pé, irmão. Fui lá, sentei, disse, não, agora estou bem. Estou sentindo minha perna. Eu disse, ela toma um dipirona, eu tomei. Ah, não vou para lugar nenhum, não. Já melhorou, eu vou orar de novo e acabou. Você vai agora junto comigo. Bora! Você sabe que mulher que manda e o homem obedece, né, irmão? Aí vai o homem. E o médico disse, o médico olhou tudo. Mas só que é como se fosse, sabe quando sua carne está toda rasgada por dentro? É como se fosse uma carne de boi, está tudo assim, ó. Quando ela move, dói como que vira para o lado, dói. Não tem maneira de você deitar e não doer. Todas as vezes que eu me deitei, tiveram que me levantar. E tomando medicamento, irmão. Pastor, o que o senhor tirou de lição? Quarta, quinta e sexta. Deus cedendo. Aí no último dia que Deus me incomoda de novo, eu voltei no grupo dos irmãos do monte. Os irmãos que oram. Eita glória. Ora agora. E você que não ore não, para você ver. Te vai orar agora. Aí orou. Teve uns dois que disseram assim, ó, pastor, não falei com o senhor não, mas que eu via morrendo era o senhor. Eu digo, ordinário. Outros tiveram visão com outras pessoas. Eu digo, agora que você me avisar, é. E a gente intercedeu, graças a Deus. Deixa eu explicar uma coisa com você, que eu vou entrar no mérito da mensagem que Deus ministrou no meu coração. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, e ele começa, chegando no ato da consumação da sua morte de cruz, ele começa a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que Deus desampara o Senhor na hora da luta. Você está pensando que eu não botei a mão e não chamei por Deus, não? Foi? Mas eu não senti unção, não senti graça, poder de nada.
Ao contrário, eu estava sentindo era muita dor. Pastor, e Deus abandonou Jesus? Não. Quando você está sendo provado para ser aprovado, amado, você vai ter que passar. Aprenda isso. Jesus, quando foi tentado, enquanto ele não foi aprovado, os anjos não vieram e serviram a ele. Antes disso, o anjo nenhum apareceu para defender ele, guardar ele, mas ele teve que passar. Tem coisa na sua vida que você vai ter que passar. E eu fiquei feliz. Que eu, para me levantar, meu irmão, teve um dia mesmo que eu me deitei. Eu digo, pô, não consigo ficar mais no sofá. Deitei. Quando eu levantar, irmão, mexe, dói, levanta o braço, dói, levanta a perna, dói. Irmão, pensa que é uma dor de ai, tá doendo, ai. E você está gritando, nosso paciente está rasgando sua carne, irmão. E aí, Deus usou 3 mulheres. 2 estou me lembrando. Foi Rita e Renata. E a outra não estou lembrado quem foi, que ligou para mim. E me deu esse versículo aqui, bota aí. Salmo 41, verso 1, se eu não me engano. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que dá atenção a desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Versos 2. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará a sua vida nas mãos dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo. Ou, segundo tradução, afofará a tua cama. Que as irmãs falaram, Deus está afofando a tua cama. E da doença, repito, da doença, o restaurará. Aplauda ele por isso, amém? É a palavra se cumprindo, amado. Quando você obedece a palavra, vive a palavra, ela se cumpre. Creia o mundo, até o crente está do seu lado, não creia, saiba que é real. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz na vida de quem crê. Não é, pastor, quem está na igreja, quem está sentado, tem gente que não vive, não obedece e não quer nada com Jesus. Mas você que tem uma visão mais aberta, que você que quer Deus na sua vida, querido, não aceite nada mais, nada menos do que a comunhão, a presença dele na sua vida, amém? Não importa que não leve ele a sério, leve você. Não importa que não acredite na sua palavra, acredite em você. Não importa que não faça nada pelo evangelho, faça você. Porque todos nós vamos chegar diante do tribunal dele e vão dar conta de tudo que fazemos, de bom ou de ruim, amém? O tema da mensagem nessa manhã é, olhe para esse irmão aí, diga assim: Deus já viu o seu futuro, por isso confie nele. Pastor, Deus já viu o nosso futuro, confie nele. Como confiar em um Deus, pastor? Um Deus que é invisível, um Deus que eu não vejo, não ouço, um Deus que eu nunca tive uma experiência. Muitas vezes você pode falar isso para mim. Pastor, um Deus que eu nunca provei de nada de sobrenatural, porque você não quis andar com quem move no sobrenatural. Com quem você anda, com quem você caminha e segue a Deus, observe. Se você vê os apóstolos, eles caminhavam com pessoas da mesma fé, uma fé maior até do que a deles, mas menos eles não queriam. Incrédulo, incredulidade e dúvida. Se você ler a Bíblia, Jesus tira todo mundo que está duvidando e incredulidade junto dele. Sai daqui. Não, pode sair, tira aqui. A ponto, amado, de ter 12 apóstolos, e tinha lugares que ele só entrava com os 3 que tinham a mesma fé dele. Não entrava com outros. Você não vê Tomé entrando para fazer milagre, levantar. Talita cumi, levanta e anda. Ele pegou Pedro, Tiago e João, falava a mesma língua. Bora, é isso aqui, é fé. Não chamou Judas, não chamou ninguém. Ele chamou aqueles que falavam a mesma língua. Que tinham a mesma fé, a mesma convicção, se viam o mesmo Deus. E queria provar e ver de coisas sobrenaturais. E muitas vezes Deus está dizendo: entrega a sua vida nas minhas mãos. Quando ele declara em Provérbios, Salomão diz: filho meu, dai-me o teu coração. Porque quando você dá o coração, ele se deu a sua vida a ele. E se você observar,
Quando Deus fala acerca do seu povo, ele diz assim, ele só cita o coração, me buscarei e me acharei como buscar de todo o vosso coração. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu maior tesouro. Ele fala para mim e para você que você está dizendo assim, ó, coloque seu coração naquilo que você faz para mim, no que você é, no que você faz, na sua oração. Porque quando você não ora, porque ele diz assim, um versículo que eu sempre cito aqui na igreja, dirá ao monte, ergue-se, lança no mar, e não duvidar no seu coração. Porque Deus contempla o seu coração nas suas palavras. Palavras são fáceis de pronunciar. Conhecimento, saber, não é ser. O viver é isso. Quando você passa a ser, porque você vive, você acredita, você coloca a sua fé naquilo e você vê. Se eu for perguntar a cada um de vocês, na área de suas vidas, que você crê, que faz menção, você vê milagre. E na área que você não crê, você não vê. Porque Deus sonda o meu e o seu coração. Não adianta dizer para Deus, não, eu creio, tenho fé, Jesus é bom. Não funciona para Deus. Ele está olhando aqui dentro. Por isso, que você tem que entender que o amanhã pertence a Ele. Em Tiago 4:13, vamos lá. Tiago capítulo 4, versos 13 ao 15. E para eu estar em pé aqui hoje, irmão, é milagre de Deus. Eu não estava conseguindo ficar 20 minutos em pé, irmão. Tiago 4:13 diz assim, agora preste atenção, vós que aclamais, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, porque amanhã não pertence a mim e a você, pertence a Deus. Você não sabe, nem eu nem você sabe que está vivo, não sabe nem se está em pé, ou se vai estar deitado em cima de um leito de enfermidade, eu não sei, porque amanhã é dele, não é seu. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como uma neblina, que aparece por algum tempo e logo é dissipada. Em vez disso, você deve afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque Tiago fala sobre isso. Paulo escreve a carta, diz, em vez de estar sendo presunçoso, vou comprar, vou vender, vou subir, vou descer. Se o Senhor for contigo, se o Senhor te abençoar, o amanhã não pertence a você nem a mim, a Ele. Por isso, coloque a sua fé naquele que vê você amanhã. Não é você não consegue se enxergar amanhã, mas Deus te vê no amanhã. Paulo era e falar de Paulo, eu gosto muito de falar de Paulo. Se na minha pregação, a pregação que eu faço, não tiver Paulo, não tiver Davi, amado, não é pastor Luiz pregando. Paulo, ele sobe até o terceiro céu. E ele prova de coisas que o povo ia provar antes do povo provar. Como é isso, pastor? Ele sobe até o terceiro céu, porque o primeiro céu é o que você contempla com seus olhos, o segundo céu é onde está os principados e potestades das trevas, e o terceiro céu é onde está o trono de Deus e a morada do Altíssimo. E ele sobe até o terceiro céu, e ele vê coisas inefáveis, coisas que não podem ser faladas, mas imagina ele descendo de lá, vendo aquilo. Por isso, amado, que o diabo luta para minar a minha, a sua fé, a sua caminhada, a sua trajetória em Deus, e roubar aquilo que Deus tem para você. Em 1 Coríntios 2:9, vamos lá. No entanto, está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus, em tradução diz assim, preparou. Jesus contava aqui, ele fez assim, vou para lá preparar o caminho para vocês, para aqueles que o amam. Se ele está preparando, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração que Deus preparou. Porque ninguém desceu de lá para dizer a você, eu vi o céu, eu vi a rua de ouro, eu vi, não vai falar você que está escrito na palavra. As paredes lá são de jaspe, olha, as portas lá são de pérolas, e a rua de ouro, isso está escrito na Bíblia.
Mas ninguém disse a você, nem desceu de lá para dizer assim, ó, eu vi isso, isso, isso. E ele não podia falar. Mas ele fala de um amanhã. Ele fala de Deus preparou para mim, mas para aqueles que querem perseverar até o fim. Aqueles que ficam no meio do caminho, amado, não verão nada. Pô, pastor, mas Deus, poxa, é difícil acreditar em Deus, é difícil confiar na palavra, porque, pô, velho, a gente enfrenta tanta luta, dificuldade, pastor. Deixa eu falar uma coisa para você acerca de Deus. Querido, andar com Deus é você crer. É você acreditar no que Ele falou. Quando você acredita no que Ele fala, Ele se torna seu avalista, seu fiador. Pastor, mas Deus condena a ser fiador, pastor. Avalista. Ser o meu seguro. Querido, quando Deus promete algo a você, por mais que você não creia ou não acredite, você está seguro porque foi Ele que falou. Não foi homem nenhum que dizia a você, te amo, amanhã quer amanhã quer lhe odeia. Sou contigo, amanhã não é mais contigo. Estou falando de um ser humano aqui na terra. O ser humano é assim. Falando de Deus, que não pode negar a si mesmo nem a sua palavra. Deus não muda. Deus não muda. Por que isso, pastor? Porque ele jurou pelo seu... Amado, não tinha ninguém maior do que ele jura por ele mesmo. Vamos lá, Hebreus 6,13. Bota lá na tela para mim, faz favor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para que ele possa jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e multiplicarei, multiplicando de te multiplicarei. Com essa tradução, vou repetir de novo, volta lá para mim, volta 14, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Não tinha ninguém maior do que ele. Ele empenhou a sua palavra. Eu estou dizendo que vai acontecer isso. Eu prometi a ele, eu prometi a ela. Eu fiz uma promessa a ele, uma promessa a ela e vou realizar. Por que Deus faz isso? E, pastor, mas não tenho garantia palpável, você tem a palavra dele. Mas não estou vendo nada, não é para você ver, é você crer. Mas eu estou triste, pastor, estou preocupado, estou ansioso, estou nervoso. Ai, então cai de conversa no meu ouvido. A única voz que você tem que ouvir é de Deus, irmão. Foi que Deus falou com você. O que Deus falou com você, você acredita. No que as pessoas falam à sua volta? Querido, por que o senhor fala isso? Porque eu digo a você, amado. No céu, anjo vira demônio. Apóstolo vira traidor. E serpente faz com que Adão e Eva sejam expulsos do jardim do Éden. Mas quando você confia na palavra de Deus, você se apegue a ela. E aprenda isso. Nunca se importe o que pense e ache de você. Ligue para o que Deus pense e ache. E isso tem que se importar. Porque ninguém vai te levar para o céu. É Ele. Ou obedeça a palavra dele, creia nele. Rapaz, mas um bocado de conversa, pastor, é. Querido, se eu ouvisse um bocado de conversa, minha mãe quando via, que a maioria do baiano tudo era do ritual, minha mãe quando chegava lá, que via tanta entidade, eu expulsando tanto demônio, pessoa manifestada, dizia, vou lhe matar, eu vou destruir, vou passar um carro por cima de você. Irmão, pense se está expulsando um bocado de pessoa endemoniada, pois só sendo liberta, gente vomitando a igreja toda, irmão. E era coisa que eu fazia, amado, que dizia assim, se você visse o pastor fazendo, ele dizia assim, pastor, você é meio doido, viu? É. Minha mãe me chamava num canto, dizia, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não, meu filho. Essas entidades, meu filho, matam um bocado de gente lá dentro, e você está fazendo... Você dando risada para eles? Eles estão com ódio de você, eu digo, deixa de estar com ódio, mãe. Jurar de morte? Por ser mãe, está vendo o seu filho sendo jurado pelas entidades que ela conhece? Eu fui, cuidado, meu filho. Isso é sério, eu digo, eu sei, mãe. Se eu não confiasse no Deus que eu creio, você acha que eu ia expulsar algum demônio, irmão?
Você acha que eu ia acreditar no que Deus falou? Se eu não tivesse convicção do que Ele falou? Você acha que quando teve pandemia que eu botava a mão nas pessoas, tudo de Covid aí? Você acha que se eu não acreditasse eu ia botar a minha mão? Quem estava distante era eu, irmão. Fecha a igreja, cada um siga seu rumo, chame por Jesus, que eu estou cima do monte gritando lá. Cheio de capa de revestimento. Não, irmão, meti a mão mesmo. Todo mundo aí sabe. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, não. É porque o que está escrito eu creio. Se você não crê, não tenho nada contra você. Fique em paz. Mas no que eu creio, pode vir 10, irmão, falar a mesma coisa, eu digo isso aqui que Deus falou. Mas eu estou achando mais, pastor. Querido, aprenda isso. Deus sempre vai enviar a sua palavra. A única coisa que Deus te dá é a palavra dele profética. A promessa dele é através da palavra. A palavra de cura, a palavra de milagre. Se você crer, você vê o milagre. Se você não crer, você não vê. E aí você, preste bem atenção. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele profetizou sobre a vinda do Messias. Se você ler Isaías, você vai estar falando sobre a vinda do Filho de Deus. É Emanuel, Deus entre nós. Em Isaías 61, capítulo 1, ele fala assim, ó. Que Deus abençoe os irmãos da água de coco. É de Deus. E o Espírito do Senhor... E o Espírito do Senhor, é porque na minha tradução, na minha cabeça, já vem uma coisa, irmão, aí ela está saindo outra. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres e me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros. 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eu vou falar com minhas palavras. Atualizada. Eu te ungi para libertar cativo, oprimido, curar enfermo, limpar leproso e para o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor é a redenção de Cristo. E ele veio, Isaías estava profetizando, falando. Depois de 700 anos a 800 anos depois, Jesus entra na sinagoga e abre os pergaminhos e pega o livro, os pergaminhos do profeta Isaías. Isso está em Lucas 4,17, vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Há 700 anos, tinha profetizado o profeta Isaías. Ele virá em uma manjedoura, o Messias, o Salvador. E quando Jesus pega os pergaminhos e diz, está se confirmando a palavra que Deus prometeu a vocês, que enviaria o Messias, o Salvador, sou eu, aqui está se realizando. A Bíblia diz que quiseram bater em Jesus, Jesus passou pelo meio, quiseram jogar Jesus do precipício abaixo e Jesus foi embora. Mas o Deus que prometeu, estava vendo aquele dia. O Deus que nós servimos, ele vê a eternidade. Como Deus, ele vê a eternidade, sabe o que vai suceder. O que vai acontecer comigo e com você. E por ele saber disso, ele traz, o seu futuro. Essa palavra foi profetizada há muitos anos. E hoje está sendo realizada. Querido, esse é o Deus que nós servimos. O amanhã. É por isso que quando você quer decidir a sua vida, do seu jeito, você quer decidir o que você não pode prever. Por isso que Paulo fala assim, antes dizer, vou, farei, pegarei, voltarei, subirei, cantarei, se o Senhor for contigo.
Você não pode prever nem eu nem você. Deus já viu o seu futuro, confie nele. Mas, pastor, mas é difícil. Pastor, confiar em Deus, rapaz. Tem hora que a gente está assim atacado, pensando. É porque ainda seu coração não é todo dele. Quando você se entregar totalmente, você vai entender muitas interrogações que você tem na sua vida. Enquanto você não se entrega por completo, tem um rei que a Bíblia relata, fez tudo diante de Deus que era reto, mas o coração não era todo do Senhor. Não era por inteiro na mão do Senhor. E a diferença estava aí, por isso que ele se deu mal com Deus. Porque Deus sempre é amado. E quando ele faz uma promessa a mim e a você, quando ele fala acerca de você e de mim, irmão, ele está sendo um avalista. Ele está sendo um fiador, ele colocou a palavra dele, irmão. E muitas vezes você não entende por isso. Ele está, pastor, o senhor disse que Deus não dá garantia palpável, mas Deus está dando garantia. Ei, é o próprio Deus. Sabe por quê? Quando eu falo Deus não dá garantia palpável, ele está dizendo assim, vá, entre em uma casa, tem um doente, cure ele. Tem pessoas possessas, expulsas no meu nome. Ele te deu a garantia que vai com você. Por isso que a Bíblia diz assim, hein? E Deus confirmava as palavras que saíram da boca dos apóstolos. Porque ele prometeu, ele avalizou, ó. Vá, faça o que eu estou mandando, que eu garanto. Quem garante é ele. Por isso, para você ver ele fazer, operar na sua vida, a promessa se cumprir, você tem que ir. Por isso que os sinais não seguem a quem está parado, a quem está achando, pensando que eu estou pensando isso, estou achando isso, eu não concordo, não aceito. Continue fazendo isso. E você não verá nada de Deus na sua vida. No que você crê de Deus, Deus vai confirmar. Ele dá garantia. No que você não acredita, não tem garantia. Você acha que se ele manda pastor Luiz orar pelas pessoas, dar uma tapa. Irmão, se me desse uma tapa com aquela dor que eu estava nas costas, eu acho que eu ia na lua, voltava 3 vezes, irmão. Pastor, com a dor nas costas, é orar assim, tá! Eu digo, agora eu sei que o pessoal sente quando o pastor Luiz ora, meu Deus. É forte, Jesus. O que significa isso, pastor? Quem mandou garante. Olha para esse irmão aí. Quando Deus manda, não duvide. Ele sempre vai garantir a palavra que deu a você. É por isso que quando você rejeita a palavra, por isso que quando Deus envia uma pessoa para dar uma palavra, não faça, não vá, não compre, não entre nisso, pare de andar com essas pessoas, pare de andar nesse meio, pare, você está pensando que é as pessoas. Não, é Deus chamando a sua atenção. Porque Deus está vendo o seu amanhã, e o seu amanhã muitas vezes não vai ser de vida, vai ser de morte. Não vai ser de andar nessa terra, vai ser de andar em cadeira de roda ou até mesmo ficar em uma cama. E Deus está dizendo, eu garanto que eu estou falando com você. Eu não garanto que eu não falei. No Salmo 107, versos 20, vamos lá. E deixa eu soltar um bordão aqui. Eu não vim nessa manhã aqui pregar para te alegrar. Eu não vim aqui pregar para entreter você na palavra de Deus. Eu vim aqui para te encorajar a permanecer firme na palavra que você recebeu de Deus. Amém? Amém. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Deixa na tela para mim. Enviou a sua palavra e os livrou da destruição. Por Deus saber o amanhã, saber o que vai suceder, que eu e você não sabemos. Você já viu? Irmão, pare de fazer isso. Irmã, não vá por ali. Quando Deus mandar uma pessoa até você e falar algo para você, leve a sério o que Deus está falando. O irmão chegou para mim e falou assim um dia, pastor, rapaz, eu sou amado de Deus. Não?
E com as asas abertas. Esses crentes que abrem as asas assim, irmão. Rapaz, sou amado de Deus. Deus já falou 3 vezes comigo. Falou o quê? 3 vezes? Na 4ª, irmão, você vai tomar uma cacetada santa de Deus. Você está pensando que é coisa boa? Deixa eu repetir a mesma coisa para você 3 vezes. Ô, meu irmão, você não sabe o que vai suceder. Ele é assim, pastor? Eu digo, irmão. Fica aí, pensando que você é amadinho. Deus está dizendo, é morte o caminho que você está... Há caminho que é o homem e a mulher. O final dele é a morte, mas ele não consegue chegar. E Deus está dizendo, não vá. O amanhã pertence a mim. Olhe para esse irmão e diga assim, deixe a sua vida na mão daquele que já viu o seu futuro. Aplauda ele, Jesus, amém? Provérbios 1, 23, vamos lá. E essa pregação que eu tenho que pregar hoje aqui, irmão, dá para pregar 3 dias aqui, 3 domingos. Diz assim: atentai para a minha repreensão. E vou abordar sobre repreensão. Você ser repreendido é você ser chamado a atenção de uma maneira... Já viu aquele sacudimento que seu pai lhe dava? Você está errado, cale a boca, você está teimando no erro. Essa é a repreensão de Deus. Você está andando pelo caminho de destruição, ninguém está vendo. Tem crente que erra, peca e faz assim, para ver se vê algum demônio. Eu acho que é assim, Não vi sombra, não vi vulto. Eu senti até uma paz. Paz não, o diabo está colocando isso no coração. Isso não é Deus, não. E a pessoa continua fazendo errado, dá tudo certo. Se for do lado errado de mulher, a mulher olha para ele e faz, meu gato, eu estou com o irmão passando, o irmão fez assim, A pessoa fez assim, você está um gato. Eu digo, não, irmão, ela tem que usar óculos e você tem que ir para o espelho. Espera aí. Aí não, irmão, não venha com essa história, não. Que diabo é isso? Diabo isso aí, irmão. Mas o irmão está se achando. Quer saber quem foi? Ainda bem. Queima, Jesus. Eita glória. Presta atenção, vamos lá. Atentai para a minha repreensão, pois eu, que vos derramei abundantemente do meu espírito, e vos farei. Ele está dizendo, vocês saberão as minhas palavras, o que eu tenho para falar com vocês, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre o seu final. 24. Entretanto, porém, porque eu clamei e você recusaste. Estendi a minha mão para você e não houve quem desse atenção para mim. Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também, de minha parte, eu vou rir de vocês. Da vossa perdição zombarei. E vindo o vosso temor. O que é o temor, pastor? Esse temor aqui, amado, fala o que você mais teme. Jó dizia assim, o que eu mais temia me aconteceu, o que eu mais receava me sobreveio. É desse temor que a Bíblia está falando. 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então vão me encontrar. Aí agora vira crente. Aí isso aí já é o pastor, viu, irmão? Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não serei achado de vós. Porquanto odiar o conhecimento de Deus e não preferir o temor do Senhor. Porque quando você teme a Deus, você crê no que Deus falou. E quando você não obedece a Ele, está dizendo assim, não, Deus, deixa aqui que eu resolvo, deixa aqui que eu faço, deixa aqui que eu sei que eu estou fazendo. Cuidado. Por isso, amado,
que muita gente na Bíblia se deu mal com Deus. Porque Deus está vendo o amanhã e Deus muitas vezes está te provando. E você, por ele conhecer o amanhã, ele pede algo tão simples a você e a mim. E esse simples, muitas vezes não queremos fazer. Se você ler a Bíblia, irmão, o cara está leproso, morrendo de lepra, Deus diz assim, dê 7 mergulhos no rio, eu digo, não vou dar não, o orgulho dele não deixava. Até o dia de hoje, tem de crente orgulhoso, irmão, soberbo, altivo. Aí você assim, pastor, rico é altivo. Irmão, meu chefe com mansões, carro zero, carro de fazer assim, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para você. O carro dele era assim, era estrangeiro. O carro dele rebaixava todo, levantava, tudo, voltava na rua, parecia aquele filme de 007. Hã? Cheio de real. Sentava comigo lá e comigo tinha para comer. O que é que tem aí? Tem frango, farofa? Come. Aí muitas vezes você vê o irmão. Querido, você pensa que o soberbo é o rico, não? É porque você nunca andou. Eu também pensava isso. Quando eu comecei a andar com um bocado de pessoa rica, irmão, de poder aquisitivo, de ter mansão de carro, para ele nada aquilo vale. Irmão. O que vale é sentar, conversar, bater um papo com uma pessoa que ele pode bater um papo. Porque muitas vezes essas pessoas não têm ninguém para conversar. Porque elas são ricas, poderosas, têm medo até de conversar com pessoas. E você pensa que o rico é soberbo? E por que Deus fala? Porque Deus envia a sua palavra. Porque quando você teme a Deus, que está vendo o seu futuro, Ele te pede algo tão simples, de 7 mergulhos no rio para ser uma lepra sumir. Crê somente, Jare, sua filha vai ressurgir. Toda vez que Deus pediu algo para o ser humano fazer, é algo simples. Mas o ser humano complica até o que Deus pede, as coisas mais simples. Me honre, seja fiel, me obedeça. Rapaz... E está Deus batendo na tecla, irmão. Conserte. Eu quero te usar assim, eu vou fazer assim. Eu vou te curar. Até agora eu não vi nada. Ô, irmão. Aprenda uma coisa. Deixa eu explicar algo de Deus na sua vida. Na sua vida tem coisa que não vai acontecer no estalar de dedo. Tem coisa que vai ser assim. Tem coisa que não vai ser assim. Você sabe quantos anos eu levei orando pela igreja, para a conta da igreja ficar azul? Eu até estava brincando aqui, há uns meses atrás eu estava brincando. O sangue vermelho na igreja, só o seu sangue e as cadeiras. Tinha 12 anos eu orando. Você sabia quantas vezes eu saí fazer com cesta básica, não tinha dinheiro nem para pagar minha luz lá que eu cortar? Minha água para cortar? Não tinha... Eu muitas vezes fazia as compras das pessoas, Silvana, sim, e o arroz? Macarrão, não tem macarrão. Tem o quê? Tem um resto, não sei o quê, bote aí, a gente vai comer. Mas você levou para todo mundo, se lembrou de casa, eu digo, fica em paz, não tinha dinheiro nem para levar dos outros, quanto mais aqui em casa. E o irmão recebeu a cesta feliz. E o pastor estava lá, Jesus, o senhor vai fazer. O senhor vai fazer. Eu não sei como é que o senhor vai fazer. Aí Deus manda a Adelto lá em casa. Nesse dia eu estava tão atacado, eu estava assim vestido assim, gravata, com um blazer, deitado na cama, só tirei o sapato, irmão, deitei. Num calor, verão, ventilador, o vento sai do ventilador era quente. E eu deitado lá. Aí chega tic-teco. Petitinho. Aí chega lá, olha lá. Pastor, tá bem? Rapaz, um calor desse. De gravata, de camisa mais comprida, colete, de calça, não tirou nem a meia. E eu estou lá. Daqui a pouco chegou o Adelto lá. Aí Deus ouviu a oração do pastor. Adelto foi fazer as compras com Ritinha. Aí Deus falou para ele assim, ó, tudo que você botar no seu carro, bote para o pastor Luiz. Aí ele começou a botar. Rita, o que é isso aqui? Não, foi Deus que mandou. Ele chegou lá em casa, deixou um bocado de sacos para lá em casa, um bocado de saco. As compras dele é boa. Ô, Jesus, eu abençoe. As compras, irmão, chão lá em casa. E aí tá tic-teco, não sei o quê, falando alto, irmão. Eu aí, acordei assim. Digo, papai, quando eu vi esses caras falando alto lá em casa,
Eu não sabia como queria voar no pescoço dele, nem falei nem a eles. E aí peguei o travesseiro e deitei de novo. Pastor, você acordou? Eu digo, acordei, filho de um Deus perfeito, acordei. Olha para aqui que botaram aqui a cesta básica, pastor. Quando eu olhei a cesta básica, eu disse, quem foi esse filho de um Deus perfeito, que não leva nem para a igreja, traga aqui para cá, pegar um peso ordinário desse nas minhas costas. Aí o irmão faz assim, ó, pastor, Deus falou com ele assim, assim, assim. Eu digo, é meu, é? Aí eu abri. Aí eu falo, Quando eu abria 2 pacotes de queimado, eu digo, eu nunca comprei queimado, é? Aí o tic-tac fazia, um é do Senhor, um é nosso, né? Rapaz, sangue de Jesus. Por que isso, pastor? Porque se ele manda você fazer, ele nunca vai colocar nas suas mãos coisas grandes se você não crê no que ele fala. Se você viver de uma maneira tão... Nada para você pesa, nada pesa em você. Que fé é essa que você tem em Deus? Você tem fé não, irmão, você está vendo. Você está contemplando, você está provando. Eu quero ver você não provar, não ver, não acontecer para você, você vai ficar com a cara, Jesus é bom. E outra, vem uma pessoa, pastor, Deus fez isso. Deus me abençoou, Deus me deu. Eu digo, rapaz, cadê o dízimo desse pessoal? Para que ninguém veja dízimo na igreja, rapaz. E o pastor, o irmão, seja fiel. Por isso que eu prego hoje, olha, se você não crê, vai ver a glória de Deus na vida do seu irmão, meu irmão. Estou aqui ficando falando, e de pregar, não disse de forçar ninguém. Mas quem crê, vê, amém? Em 1 Samuel 13, vamos lá. Capítulo 13, verso 13, tradução NVI para mim. Samuel disse a Saul, pastor, se eu citar um versículo, eu explicar para você entender, depois você lê em sua casa, esse capítulo. Deus manda Saul, rei Saul, esperar por Samuel para fazer o sacrifício. Ele acha que Samuel está demorando, o pessoal está indo embora. Ele vai e faz o sacrifício que Deus disse, espere. Ele não quis esperar. E isso acontece na vida de muito crente que não vê a glória de Deus nas coisas de Deus. Samuel disse a Saul, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Repita comigo, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Qual o significado disso, pastor? Deus botou ele, diz assim, ó. Só faço sacrifício quando Samuel chegar. Ele olhou para um lado e falou, eu também sou rei, eu também sou ungido. Eu sou isso, sou aquilo e fez o sacrifício. Hoje, eu ia estabelecer o seu reinado. O que é estabelecer reinado? Eu até já expliquei sobre isso. Os filhos dos filhos de Saul sentariam num trono perpetuamente como o de Davi foram. Os descendentes de Saul seriam. Por isso, quando você não obedece a Deus, quando você leva as coisas de Deus banalmente, querido, preste bem atenção. Toda vez que você não levar Deus a sério, você acha que, quando você vê assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ia ser Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Isaú. Se Isaú não vende, porque ele era o primogênito, se ele não vende por um prato de lentilha, quem era ser Isaú não ia ser Jacó não, irmão. Ia ser Isaú. Mas só que Deus deu a ele, e ele trocou as coisas espirituais pelas coisas materiais. Assim é muita gente. E aí pensa, porque Deus sai e vê o amanhã, diz, não faça, até eu chegar não faça. E ele achou que tinha que fazer. Muita gente não prova de sobrenatural na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, porque não crê no que Deus fala. Crê em tudo, no que quer crer, dá uma rajada de língua, dá uma sapateada, mas na hora de crer, de tomar posse daquilo que Deus falou,
Não tem palavra que eu receba que eu não tomo posse, irmão. E garanto a você, quando eu estou orando, o Senhor lembra da palavra da outra serva. O Senhor me deu uma palavra. E toda palavra que Ele dá, eu vejo se cumprir. Amém? E para você saber que é Deus, amado, eu sempre falo a todos que andam comigo aqui na igreja, ó, Deus vai fazer assim, assim, assim. E Deus faz. Amém? Pode ser uma doença, pode ser na UTI, pode ser problema financeiro, pode ser uma abertura de empresa, pode ser situações adversas. Que Deus fala, Ele faz cumprir. Na vida de quem crê. Por isso que muitas vezes você questiona de Deus. Foi que Deus chegou para Salomão e disse: Salomão, não queime incenso, você é filho de Davi, estou te chamando para ser rei de Israel, vou te dar sabedoria acima de qualquer homem que teve aqui nessa face dessa terra, que aqui andou. Digo mais para você, mas não adore ídolos, nem queime incenso a outros ídolos. Querido, se fosse um profeta, se fosse um sacerdote que falasse isso, Salomão ia dizer assim: vem cá, profeta, você não sabe de quem eu sou filho, não é? Você sabe quem eu sou filho? Davi. Davi destruiu os postes ídolos de Israel, matou e queimou ao fogo todos os postes ídolos das nações ímpias. E o único Deus que se adora em Israel é o nosso Senhor e Salvador. Que conversa é essa comigo? Olhe para esse irmão assim, quando Deus fala, Deus sabe porque está falando. Ele sabe o que está falando e você muitas vezes está questionando. E aonde Deus disse não faça, foi aquilo que Ele foi fazer. Sabe qual é o problema? Não é Deus abençoar. É Deus está vendo o seu futuro e deixa você escolher. Deus está vendo o seu futuro e deixa você escolher, e muitas vezes você não acredita no que Deus fala.